Vamos a Eclesiastes, capítulo 8. Vários assuntos são tratados aqui pelo autor de Eclesiastes, estamos considerando como sendo Salomão. No capítulo 7, ele tratou também de vários assuntos. Até comentei que não é muito fácil saber quando ele está com o mesmo assunto, quando ele muda de assunto, quando ele alarga dentro do mesmo assunto, não é muito claro e os próprios estudiosos não, não estão muito fechados quanto a uma interpretação ou outra, mas, como sempre, eu gosto de dar a minha maneira de ver, deixando que cada um tire suas conclusões, aprenda o que o texto se propõe a ensinar. Qualquer interpretação que não seja contrária às Escrituras, esteja razoavelmente bem interpretada com o contexto e tudo mais, deve ser respeitada, deve ser examinada, e cada um então toma seus rumos. Muitas passagens das Escrituras não cabem mais de interpretação, muito pelo contrário, são clarissimamente unilaterais em termos do que querem dizer ali, mas outras não. Deus, de fato, deixou de uma maneira que poderíamos pensar coisas diferentes. Não significa que o autor, ao escrever, pensou coisas diferentes. Então, quando eu falo de manga, eu posso estar falando da manga da camisa, eu posso estar falando da manga fruta, eu posso estar falando até do verbo mangar. E alguém pode interpretar de uma maneira ou de outra, embora sejam coisas bem diferentes, mas dificilmente, quando alguém falou a palavra manga, estava pensando numa fruta. Não numa fruta, ou na parte da camisa, ou no. Não, não tem sentido, está pensando numa coisa. Então, é bom sempre lembrar que o autor deveria estar pensando numa coisa. Há casos raros em que alguns acham que o autor podia até estar pensando em duas possibilidades, mas não é o comum. Quando você fala uma coisa, você está pensando numa coisa, mesmo que seja figuradamente, mas está pensando numa coisa, num objeto, quer dizer algo, não é duas, três coisas ao mesmo tempo, ok? Então, sempre tem esse cuidado ao interpretar as escrituras e procurando entender o pensar, o que o autor quis dizer, que às vezes não dá para dizer, pode ser uma coisa ou outra, sem problema. Quem é como o sábio? Estou em Eclesiastes 8:1. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra aberta, nesta que é a 32ª pregação sobre o livro de Eclesiastes, que possamos aprender de fato coisas úteis para nós e aplicáveis para o nosso dia de hoje. Muito obrigado pelo tesouro que está aqui encerrado neste livro, como nas escrituras inteiras, mas focando de uma maneira mais localizada no livro de Eclesiastes. Que o teu Filho Jesus Cristo seja honrado em nossas vidas como consequência do que iremos aprender aqui. Em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, mais uma vez, Salomão fala da importância da sabedoria. Eu tenho sempre lembrado que ele já falou várias vezes sobre sabedoria e ainda vai falar muitas outras vezes. Se algum dia um crente tiver com vontade, assim, pensar mais ou menos, eu estou com vontade hoje de aprender sobre sabedoria na Bíblia. Vai encontrar muita coisa em Provérbios, vai encontrar em Tiago, como eu vou já lembrar aqui, embora uma passagem específica e depois passa para outros assuntos, mas é muito útil o que tem lá. Mas não esqueça de Eclesiastes. De vez em quando lê Eclesiastes para todos os outros valores que ele nos ensina, mas especificamente se pensar em sabedoria, aprender sobre sabedoria, consulte Eclesiastes, porque é muito rico. Quem é como o sábio?
E quem sabe a interpretação das coisas? É implícito que ele fala de uma sabedoria vinda do alto, dada por Deus. E ele faz então duas perguntas retóricas, indicando que a sabedoria é inigualável quando se trata de saber a interpretação das coisas. No hebraico, a palavra traduzida por interpretação significa de fato interpretação, significa solução também. Então é como se fosse quem é como sábio? Ninguém se compara ao sábio. A melhor opção que alguém pode ter quanto a esta questão de sabedoria é optar por ela e perseguir a sabedoria. E ninguém consegue interpretar, solucionar as coisas da vida como um sábio. Ali está a arma necessária, o instrumento por excelência para um ser humano interpretar, solucionar as coisas da vida. Mesmo que o próprio Salomão tenha dito que nós não conseguimos explicar muitas coisas, nem entender muitas coisas da vida, de fato é, mas a fração do que se pode entender é atingida especialmente por quem tem sabedoria dada por Deus. O mínimo que se conheça só vai sendo recebida de Deus, essa sabedoria para compreender. E o assunto aqui, até onde eu vejo, não é sabedoria, não é ciência pura, inteligência de raciocínio da massa cinzenta, como se diz, mas saber compreender um pouco, ou seja, do que Deus revela sobre a existência, sobre a vida. Eu poderia dizer só assim, é saber um pouco que seja da vida, mas prefiro dizer um pouco do que Deus revela sobre a vida, porque tudo que nós sabemos e podemos aprender corretamente sobre a vida foi ensinado por Deus nas Escrituras. Não sendo assim, o homem vai só estimar, vai só especular, muitos vão errar, outros vão acertar alguma coisa no bambo, erra aqui, acerta ali, completamente no escuro. Mas o que tem sabedoria de Deus, ele pode aprender da palavra de Deus e entender o que Deus quer dizer ali. Se alguém pode entender isto, é aquele que tem sabedoria de Deus. Isso que está dizendo aqui o texto. Há muitos anos eu consegui me satisfazer com uma definição pessoal de sabedoria que eu tomo para mim mesmo, que já disse várias vezes de púlpito. Alguns devem até se lembrar disto, não sei. Sabedoria é ver as coisas pelo ângulo de Deus. Só isso. É a maneira mais simples que eu consegui traduzir sabedoria do alto. É ver as coisas, interpretar, solucionar, examinar pelo ângulo de Deus. Só. Duas consequências curiosas e práticas sobre o que tem sabedoria. Espero que você esteja incluído. Diga, espero estar incluído. Todo crente deve querer estar incluído aqui. Não é todo ser humano, não. Claro que seria ideal. O ser humano nem entende o que é sabedoria de Deus. Muitos nem creem em Deus e outros não sabem nada sobre o que Deus diz de si próprio. Então, não é muito o caso. Mas é óbvio que seria ótimo se todos soubessem. Mas pelo menos os crentes, que eles procurassem ter sabedoria. Duas coisas. A segunda parte do versículo 1. A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Interessante. No hebraico, a palavra traduzida por reluzir significa, de fato, isto, eu brilhar,
ou iluminar. Está bem traduzida, então, a palavra. A ideia parece ser que a sabedoria deixa a pessoa mais visível no sentido de ter um semblante agradável, transmitindo uma aura atraente. E, além disso, ou por causa disso mesmo, um semblante mais tranquilo, ou mais sereno, ou de acordo com o texto aqui, menos duro. É como se os homens, de uma maneira geral, tivessem o semblante carregado. A ideia é mais ou menos essa, eu acho que Salomão pinta aqui. É tudo tão misterioso, é tudo tão esquisito na vida, tudo aparentemente sem muito sentido, que as pessoas normalmente não conseguem esconder uma certa frustração, inquietação, de dúvida, de inconformação, de não saber o que está acontecendo, algo desagradável. Não é que todo mundo anda assim, carrancudo, de cara feia, porque não está entendendo bem a vida, e os que têm sabedoria de Deus estão brilhantes, com as mentes, com os rostos iluminados e satisfeitos e felizes. Salomão está dividindo, então, a humanidade nessas duas partes. Eu não creio que seja assim. Mas o que eu penso é que ele imagina o ser humano, o semblante do ser humano, como alguém que não tem as respostas das coisas e anda em busca e não consegue encontrar, que não vai conseguir mesmo, como eu acabei de falar, sem a revelação de Deus. O que tem a sabedoria de Deus mostra um aspecto mais tranquilo, mais sereno no semblante. Agora, tem algo aqui que eu preciso explicar. Esta questão de semblante, o aspecto mais duro, ou mais leve, mais carrancudo ou mais risonho, nós sabemos que isso tem muito a ver com genética, muito a ver com a personalidade, com o jeito. Então, como Salomão vai muito fundo nas coisas, muito profundamente, eu não posso admitir que ele esteja dizendo que quem anda rindo, satisfeito, ali está um sábio de Deus, e quem está de cara feia por algum motivo, mal-humorado, chateado, coisa assim, ali está um homem sem a sabedoria, ou a mulher sem sabedoria de Deus. Não penso assim. Os momentos das vidas mais comuns são esses em que cada um expressa a sua maneira natural de ser. Quando a coisa complica, quando uma situação fica grave, quando uma crise chega na pessoa, na família, na casa, aí é o momento de realmente ver o que cada um carrega no rosto, cada um carrega nas palavras, no olhar, nas expressões, nas reações, nos conselhos, na maneira de se colocar. Então, eu jogaria mais força para essas palavras de Salomão nesses casos mais difíceis da vida. Aí fica muito mais fácil. Realmente, você vê quem no meio de uma tempestade tremenda mostra uma segurança e mostra uma paz, uma serenidade, dizendo, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Alguém que tem uma sabedoria de Deus e outros que ficam perdidos e sem saber para onde vão. Então, eu pensaria por aí. Claro que fica um excelente conselho também para que cada um cuide melhor do seu rosto, da sua aparência, da face, do jeito que você aparece e tudo mais, em vez de tenso, zangado ou coisa assim. Se puder ter um rosto mais alegre, mais ameno, mais afável, melhor. Mas não consigo imaginar que Salomão tratou do assunto de uma maneira assim tão superficial. Não é. Acho que é na hora da dificuldade que vai se perceber a diferença
não só no rosto, mas na atitude, no comportamento daquele que tem sabedoria de Deus e aquele que não tem. Pastor, seja como for, eu queria muito ter essa sabedoria. Eu queria, e o senhor tem falado tanto nisso aqui, Salomão tem insistido tanto. Eu quero muito a sabedoria de Deus. Ótimo, excelente desejo. Pena que é muito complicado. Você vai ter que se matricular num curso que eu vou começar a dar em janeiro, vai durar 12 meses esse curso, 4 horas por semana, de 20 passos. Não, 30 é melhor. 30 passos para se atingir a sabedoria de Deus. Então, você já viu que eu estou brincando, ironizando, coisa assim. E estou mesmo. Porque não há nada mais simples na Bíblia do que a instrução para se ter sabedoria de Deus. Zero complicado, zero necessidade de cursos, de horas de aprendizado, coisa desse tipo. E você já sabe onde é que eu vou chegar. Se fosse no tempo de algumas décadas atrás, eu dizia espada para o ar, né? Nem entenderam. O tempo está tão lá atrás, então esqueçam. Tiago 1:5. Vou esperar você chegar lá. Vou esperar com calma. E não vou abrir mão de que você não chegue lá. Vou radicalizar. Tiago 1:5. Claro que Deus poderia fazer isso facilmente, mas eu acho, essa é uma opinião minha, talvez meio estranha, mas se Deus fizesse com que partes muito sensíveis na Bíblia, muito importantes, brilhassem, cada vez que você abrisse a Bíblia e brilhasse automaticamente, para Deus seria muito fácil. O problema é que talvez ele fizesse brilhar toda a Bíblia, se fosse a escolha dele, né? Mesmo valor. E para mim, uns brilham mais do que para você, e para o outro é muito pessoal também. Seja como for. Essa parte aqui é crucial para a vida do crente. Se, porém, estou em Tiago 1:5, e você também. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Pronto, acabou o curso. Acabou. Exauri meu curso, de 1 ano de curso, 5 horas semanais. Terminou. Peça a Deus. Agora vamos tomar um suco, bater papo e acabou o curso. Quer sabedoria? Peça a Deus. Como eu disse, não pode haver instrução mais clara, mais elementar, mais fácil de ser compreendida, pelo menos. Peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Ainda tem aqui a garantia. Agora, peça, porém, com fé, em nada duvidando. E isso inclui qualquer coisa que se peça a Deus, qualquer coisa. Não é só para a sabedoria que se aplica isso, qualquer coisa. E ele incluiu aqui a sabedoria. Nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Tudo bem, peça sabedoria a Deus, creia que Ele tem poder para dar, que Ele tem prazer em dar, e vai lhe dar essa sabedoria. Só. Muito bem. Salomão continua no tema de sabedoria, agora no versículo 2, voltando a Eclesiastes 8, né? Só que agora numa questão bem específica. É como se portar diante da autoridade suprema. No caso da época, o rei.
Voltando a Eclesiastes, capítulo 8. Versículo 2. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do mandamento que você fez diante de Deus. Os reis da época tinham autoridade suprema sobre vida e morte. Embora bem menos, hoje ainda há reis assim no mundo, ou imperadores, ou ditadores atuais ou recentes. No nosso país não temos alguém que concentre tanto poder assim numa só pessoa, embora, claro, para alguns políticos isso seria um sonho dourado. Seja como for, vejamos os conselhos de Salomão, que ele traz aqui, para a questão da postura diante da autoridade máxima do rei, e que Deus nos dê sabedoria para aplicar para os nossos dias, mesmo que não tenhamos um rei entre nós. 3 conselhos. 2 deles ele dá um motivo. Primeiro, observe o mandamento do rei. Simples e direto. Obedeça o rei. Pronto. Motivo, por causa do juramento que você fez diante de Deus. Interessante. O motivo principal aqui não é o risco terreno aqui de desobedecer a Deus, ao rei, que há um risco enorme, inclusive de vida e morte, como vai comentar lá na frente. Mas ele não considera isso em primeiro lugar. Curiosamente, o primeiro motivo que ele coloca como ordem para obedecer o rei é Deus. Obedeça por causa de Deus. Obedeça o rei por causa de Deus. No caso, ele fala aqui de um juramento, do juramento que você fez a ele, Deus. Que juramento? Não sei, aqui não fala. Provavelmente Salomão presume que os seus leitores, especialmente os judeus, sabiam que o Deus de Israel exigia obediência ao rei, que ele sempre exigiu, de fato, pelo menos desde que passou a haver rei em Israel, a pedido do próprio povo, que não quis mais que Deus fosse o rei entre eles e fosse governados por juízes, representantes de Deus, mas eles quiseram um rei de fato, cujo primeiro rei foi Saul. Seja como for, obedeçam. Vocês vão ter que obedecer esse rei que eu vou dar para vocês. Vocês querem um rei humano, igual às outras nações? Pois eu vou dar. Aí vocês vão obedecer. Desde o começo ficou claro. Então, Salomão assume que todos sabiam que tinha que obedecer ao rei por ordem de Deus. Então, os fiéis, pelo menos os fiéis a Deus, devem ter se comprometido diante de Deus de serem obedientes a Deus em tudo, como qualquer pessoa fiel a Deus faz. Tenta ser fiel em tudo, incluindo num assunto tão sensível e importante que é a postura daquela pessoa diante da autoridade máxima na sua terra, no seu país, no seu local. Deve ser algo assim a explicação. Ou seja, antes das consequências na terra, o motivo principal era a atitude diante de Deus que a pessoa deveria ter. É impressionante como esse assunto é repetido com clareza. Tem até quem acha que é quase óbvio que Paulo leu esta passagem, escreveu Romanos 13. Eu vou ler Romanos 13 a 5, depois eu vou voltar para lá ainda, mas que é a passagem clássica, Novo Testamento, sobre a questão de obedecer às autoridades. Vou ler o 5. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade.
não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Precisamente o que Salomão colocou 1000 anos antes de Paulo. Interessante, né? Obedeça à autoridade, porque se não obedecer, vai ser punido. Tudo bem, é válido obedecer por medo da punição, mas antes disso, por causa da sua consciência. Diante de quem? Óbvio, a que é que nós damos conta quanto à nossa consciência? A Deus. Claro, especialmente os que creem em Deus e que são fiéis a Deus. Quanto a nós, hoje, devemos obedecer às autoridades e às leis feitas pelas autoridades. Então, antes de tudo, porque Deus assim deseja, fica claro. E uma vez que Deus assim deseja, você tem se comprometido diante de Deus, como diz Salomão, por causa do juramento seu a Deus, quanto a obedecer o rei da época. Presumo que o crente tenha colocado diante de Deus, entre outras coisas que Deus manda, de comportamento e tudo, como cidadão, a obediência às autoridades. Fica, inclusive, a pergunta. Me ocorreu perguntar a vocês. Claramente, você alguma vez já disse explicitamente a Deus que prometia a ele cumprir as leis deste país? Sim, pastor, até onde as leis não me mandam desobedecer a Deus? Claro, implícito. Então, ninguém está obrigado a obedecer lei nenhuma, rei nenhum, ninguém na face dessa terra que mande diretamente alguém infringir alguma ordem direta de Deus, desrespeitar Deus e pecar contra Deus. Isso está fora. Tirando isso, não resta outra opção, não. Você, como crente, eu, como crente, não temos opção, não. Se eu gosto, se eu não gosto, e especialmente eu quero enfatizar isso, que nós estamos vivendo uma época política no país, no mundo, inclusive, pelo menos no Ocidente, mas no Brasil, inclusive, uma época bastante diferente, em que há uma polarização da política e uma intolerância e uma aversão não a ideias, né, oposição e discordâncias e concordâncias com relação a ideias, mas de raiva contra pessoas, contra líderes, e chega a um ponto de qualquer conversa pode, em poucos minutos, levantar uma briga, um mal-estar, numa casa de família, num lar qualquer, entre um casal, como eu vi outro dia, qualquer coisa. Não é a ideia, a ideologia, o plano de governo de um ou de outro. É isso, é aquilo, a ponto de chegar a influenciar sobre comportamento diante de uma doença, se comportar de um jeito tá com um político tal, comportar de um jeito tal é com outro, está contra o outro, está com raiva do outro. E é algo muito estranho que está acontecendo entre nós e nós devemos estar alertas, nós crentes. Não vamos ser ciladas fáceis do diabo, não. Quer dizer, não vamos ser vítimas fáceis com as ciladas do diabo, não. E vai esquentar isso até o próximo ano, quando haverá a eleição presidencial. Isso pode dar problema grande numa igreja, numa divisão, porque quando o marido ou a mulher não pode dizer a opinião sobre um candidato, porque da briga, da confusão, amigos, parentes não podem, é uma pena muito grande, fica difícil conversar, até civilizadamente.
Quando menos vê, vai aumentando o volume da voz, vai aumentando o peso das palavras, dos adjetivos, quando vê, já tá um mau clima. É terrível isso. Então, seja como eu estou citando isso para já olhando mais para frente. O resultado das eleições no próximo ano, talvez 40% aqui vão amar, 40% vai odiar, e o outros por cento, não uma coisa nem uma outra, e tem ódio de quem é radical. Eu sei lá como é, tudo hoje é ódio, é raiva, é intolerância. Então, a disposição de um cidadão para obedecer leis e decretos de alguém que ele odeia estará bastante comprometido. Daí para ele achar que isso é lei e fere as coisas de Deus e tal, é um pulo, porque o que temos visto de raciocínios tortos é algo absolutamente impressionante. Curioso é que eu chamo raciocínio torto do meu ponto de vista, porque o meu interlocutor vai dizer, não, quem tem raciocínio torto é ele. Então, não funciona bem isso aí. É torto para um, mas é direito para o outro, é direito para um, mas é torto para o outro. É complicadíssimo. Deus não quer saber nada disso. Ok? Obedeça o rei. Obedeça a sua autoridade. Não tem rei no Brasil, mas tem presidente, e tem congresso, e tem judiciário, tem leis, tem um sistema de autoridades funcionando, sim. E o brasileiro crente tem que respeitar essas leis. A parte que não tem ocorrido até hoje de leis ou decretos mandando se ofender e pecar contra Deus ou coisa assim. Até aqui não tem chegado a esse ponto. Então, isso não cabe na conversa. Então, vá se preparando, irmãozinho, irmãozinha, para obedecer leis, como hoje você talvez já esteja precisando obedecer, municipais, estaduais, um no partido, o outro do outro, que você odeia, que você ama. Estou usando essa palavra de uma maneira forte, porque estou refletindo o que há hoje. Não é o normal você odiar alguém porque você não concorda com a ideia dele, mas hoje é o que se fala. É o ódio. Então, se alguém vai ser eleito que não é o que você quer, você vai ter ódio. Eu não quero falar disso, como eu falei aqui agora, depois a gente possa até dedicar um tempo para falar dessa questão do seu ódio contra o político que você não apoia. Depois a gente fala disso aí. Eu estou falando em obedecer esse político. Ok? Que hoje na cidade já pode ser um, no estado pode ser de uma outra vertente, e o presidente de outra mais ainda, e como é que fica isso? Tem que obedecer às autoridades, e à autoridade constituída. Tem que obedecer aos olhos de Deus. Ainda vou falar do risco físico, social, da desobediência, mas não estou nem falando nisso ainda, nem Salomão vai já falar. Por enquanto porque você fez o juramento a Deus. Não, eu nunca fiz. Aí eu estou dizendo, pois está na hora de fazer. Você, crente, já chegou diante de Deus e imagina, diz, Senhor, tira da minha mente o adultério, a impureza sexual, eu quero ser fiel à minha mulher, não só fisicamente, mas mentalmente, em todos os aspectos. Você já deve ter dito isso várias vezes para Deus. Você, mulher, com relação ao seu marido, tudo já deve ter. Senhor, não me deixa querer só ganhar dinheiro e até roubar, se der para roubar um pouquinho para poder melhorar tudo e tal. Você deve ter pedido isso. Controle a minha mente. Eu não quero ter inveja do vizinho. Você viu o tamanho do carro do vizinho? Pois é, novo, zero. Comprou ontem. Pois é. Eu não quero ter inveja dele. Me ajuda a não cobiçar as coisas dos outros. Tudo isso são orações plenamente normais, imagino eu. Para mim, para você, para todos nós. Espero que seja. Senhor, me ajuda a cumprir as leis. Esse é o ponto que eu estou colocando. Se você não fez um compromisso explícito com Deus com relação à obediência às autoridades deste país, desta cidade, deste estado, faça.
Está faltando. Salomão pressupôs que o seu eleitor havia feito um juramento para com Deus para obedecer o rei. Então, fica aqui a sugestão. Faça uma oração a Deus de compromisso com Ele, de obedecer à autoridade constituída, que vamos já ler lá em Romanos 13. É Deus quem colocou essas autoridades lá, boas ou ruins, e vão dar conta diante dele, mas são ministros de Deus. Você vai ter que obedecer, amando, odiando, ou desprezando, ou tanto faz, não importa o seu sentimento. Mas você tem uma obrigação diante de Deus de ser fiel às autoridades. Segundo conselho de Salomão, versículo 3. Não tenha pressa em sair da presença dele. Dele quem? Do rei. Nem. Pronto. Só isso. Não tenha pressa em sair da presença dele. Eu entendo que o motivo aqui é óbvio. Imagine alguém na frente de um rei, o rei dizendo alguma coisa, dando alguma ordem, fazendo algum comentário, qualquer coisa, e o outro se levanta e sai correndo. Esse está liquidado. Um rei daquela época. Para ele não chegar na porta. O que está vendo? Alguns aqui, estudiosos, acham que está falando aqui de uma maneira muito geral, de sair da presença do rei é deixar de servir ao Estado, ao país, ou, ou às fileiras do rei, no caso militar, coisa assim, algo bem abrangente para um cidadão, porque são pouquíssimos os que chegam na presença pessoal do rei. Eu acho que a ideia aqui de Salomão é essa mesmo. Falar na possibilidade de alguém estar na presença do rei. Agora, o rei tem um ministro, ou vizinho, seja lá quem for da época. Então, tem as altas autoridades embaixo do rei. Então, se vale para o rei, vale também para o ministro dele e o outro, aquele que é a pessoa, braço direito do rei, menos do que vale para o próprio rei, mas é válido para qualquer autoridade. E claro que ele começa logo com o rei e já fica no rei mesmo. Então, é muito interessante esta ideia, mas o risco de se comportar diante do rei de uma maneira imprópria, apressada, ou nervoso, rude. Rude nem pensar, né? Desatento, desafiador. Vai olhar nos olhos de um rei. Irmãos, qualquer guarda de trânsito ou qualquer fiscal da prefeitura pode lhe dar muito trabalho. Eu acho que você já é vivido o suficiente para ter atestado isso na sua própria vida. Qualquer um que bate na sua porta com a carteirinha oficial, ou está no meio da rua apitando. Hoje ninguém apita mais, tudo é aplicativo, mas tinha. Mas que colar se vê o guarda ainda na rua? Quanto mais um delegado, um juiz, um prefeito, um governador, um presidente, um senador, embora não tenha poder executivo nas mãos, nem policial, mas tem influências e muito poder, mais do que a gente pensa. Então, colocando para os dias de hoje, o que eu diria para você e para mim próprio é, no mínimo, demonstração de juízo, de bom senso, se comportar calmamente diante de qualquer um deles, com propriedade, com respeito, com dignidade, sem dúvida,
mas sem afronta. Só prejuízo. Só. Só. Prejuízo você afrontar ou se comportar mal. O assunto aqui, observe, não é nem mais obediência, hein? Não é nem mais o assunto. É uma questão de se portar diante de. E há leis com relação a respeito à autoridade, o famoso desacato à autoridade, o famoso também, sabe com quem está falando, ou coisa desse tipo. Então, é um conselho altamente prático para os dias de hoje. É uma autoridade, qualquer que seja, bem pequenininha, que está ligada a algum tipo de poder público, tenha cuidado. Tenha cuidado. Trate-o bem. Repito a questão da dignidade. Mas você desfazer a palavra de alguém que tem uma carteira e dizer assim, ele disse isso, não disse, você está em maus lençóis. Acho que você sabe disso. Estou só lembrando. Terceira coisa que ele fala sobre a questão do rei, no versículos 3, segunda parte, até o versículo 5, diz assim: não tenha pressa em se dar a presença do rei, dele, já comentei, aí vem. Nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende, porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Então, motivo de ter cuidado na presença do rei, porque ele faz o que bem entende. Aliás, Salomão podia até dizer, é muito óbvio, eu tenho que explicar, é claro demais. A palavra do rei tem autoridade, faz o que ele quer. É interessante que Salomão não disse, não faça o que é mal. Ele disse o quê? Não insista em fazer o que é mal. Está aí. E eu fui olhar no hebraico, para saber se esse insistir era alguma criação aí do tradutor, interpretação, ou estava lá mesmo no original, está. Então, a palavra no original de insistir lá é ficar firme, obstinado, insistente. Então, a ideia aqui é alguém que insiste em fazer o mal. Faz questão de andar no limite do certo e o errado. E ele repete. Ele é multado uma vez, duas vezes, é reincidente. Então, a ideia que dá, que é verdade, nós sabemos por experiência própria, que o rei, a maneira do rei encarar alguém que esporadicamente pode ter cometido infração, ou que alguém que insiste em fazer isto, é completamente diferente. A Bíblia fala no boi, o Velho Testamento fala no boi que é dado a chifrar. Para multar o dono do boi que chifrou alguém, a Bíblia diz, veja lá se o boi é chifrador. Ora só, o boi é chifrador, quer dizer que tem boi chifrador e boi não chifrador? Tem. Eu não sou criador de boi, mas pela Bíblia eu sei que tem boi que é chegado a chifrar. E tem outros que não são. Pois o que é chegado a chifrar deve ser tratado diferente pelo dono do boi que não chifra ninguém, não. Mas esse que não chifra ninguém, chifrou um lá. Opa! O que fizeram com esse boi? Irritaram, cutucaram, as crianças jogaram baladeira, pedra de baladeira nele, ou não fizeram coisa nenhuma, passou uma velhinha perto do boi, morrendo de medo, e o boi já acostumado, chifrou a velhinha. Então chama o dono do boi. Esse seu boi é dado a chifrar? Que coisa! Isso passa quase desapercebido. Mas é o mesmo raciocínio que tem aqui. Cuidado se você é insistente, você é renitente, insiste naquilo.
desobedecer a uma lei aqui e acolá, não tem quem não tenha feito isso, até por causa da quantidade de leis, falei disso outro dia aqui, em outro contexto, quantidade de leis, leis antigas, leis sem sentido hoje em dia, e tudo isso, é quase impossível. E horas de obedecer certas circunstâncias, então, comentei isso já. Mas isso é uma coisa, alguma coisa esporádica, né? Mas muito cuidado com a insistência. O motivo de Salomão é bem prático. Se o rei desaprovar o que você está fazendo, caso perdido. Não pode nem questionar o rei. Quem pode lhe perguntar o que você está fazendo? Perguntar. Eu li de um caso de um rei persa, um pai já velhinho, pediu para o filho único dele não ir para guerra, que o rei estava convocando a população masculina para ir para a guerra e tal. E o pai pediu que o rei permitisse que ele não fosse. Para cuidar dele, não tinha quem cuidasse dele e tal. O rei mandou imediatamente matar o filho do velho, cortar o corpo dele em duas bandas. No desfile que ia ter na cidade de despedida do exército, saindo para a luta, metade do corpo dele ficou no começo do desfile e a outra metade ficou no fim do desfile. Essa foi a resposta. E um segundo caso, um pai parecido tinha 3 filhos e pediu para um ficar com ele. Também dando um motivo, que era só e tal. E o rei concordou. Não com os 3. Ficam os 3 com ele. Pronto. Depois que o exército saiu, chega lá os soldados, mataram os 3. Porque o pai ousou pedir, mostrando muita arrogância, prepotência do pai. Como é que ele ousa achar que o filho dele não vai para a guerra e os outros vão? E que ele não podia ficar só e os outros iam. Aí dá um discurso bonito. Muito interessante. Foi assim era o poder dos reis da época, e alguns hoje, em países mais estranhos. Então, Salomão diz: você vai insistir em fazer o que é mal, e mesmo que o rei lhe acuse injustamente, você não pode nem perguntar por que o senhor está fazendo isso comigo. Nem pedir uma reconsideração. Agora, mas tem casos de histórias interessantíssimas de reis, de imperadores, tocantes e tal. Eu sei. Você quer escolher quando o rei vai ser bem macio com você e quando vai mandar matar você, ou sua mulher e seus filhos? Você quer arriscar? Esse é o problema. Você pega um rei de bom humor, ele, de fato, pode colocar a coroa dele na sua cabeça, só como uma maneira de honra. E tem quem fez isso já. As outras vezes, como está aqui escrito, ele faz um pedido e ele manda matar o filho do outro. Então, você vai brincar com alguém assim? Não é nem brincar, mas você vai andar no limite do que aquele rei quer, é muita falta de sabedoria. Como se Salomão dissesse aqui. Não há a quem recorrer, é a última palavra. Então, a solução é obedecer ao rei, que não vai punir o seguidor da lei. Em princípio, rei, imperador, seja lá quem for, o ditador, não vai punir quem está seguindo a lei dele. Mais uma vez, o Novo Testamento trata do assunto de forma praticamente igual, voltando a Romanos 13. Esse Romanos 13, essa parte aqui, eu acho que deveria ser muito estudada por você, crente, dentro das circunstâncias que eu já falei que nós nos encontramos politicamente, infelizmente. Estude Romanos 13, aprenda cada para a palavra. Você vai precisar muito para poder não ferir as leis, irritar
não o rei, mas as autoridades, transgredir. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos 13, 1. 2. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem estarão sobre si mesmos condenação. Por quê? Os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Exatamente o ponto. E sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem. E você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Porque é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Então, aplicando para o nosso caso, hoje, no nosso contexto, é totalmente aplicável uma lição prática. Desobedecer uma lei, uma vez que seja, esporadicamente, já tem seus riscos. Mas ser obstinado em infringir, arriscando muito, é procurar grandes problemas. Mesmo não havendo uma autoridade que concentre todo o poder de um rei hoje, como já comentei, mas há autoridades constituídas em vários sistemas, aliás, num grande sistema entre várias fontes de poder, de acordo com a nossa Constituição. Então, lutar contra um sistema de poder constituído é caso perdido. Quero encerrar lembrando que o argumento de Salomão, de que ninguém pergunta ao rei que fazes, como tem lá no versículo 5, quem pode lhe perguntar o que está fazendo? É curioso que esta mesma pergunta é colocada na Bíblia pelo menos 2 vezes, como qualquer pessoa, como o que qualquer pessoa deveria ouvir, mas relacionado com o Criador, com Deus Criador. Curioso isto. Isaías 45, 9. Ai daquele, estou em Isaías 45, 9, que discute com o seu Criador, sendo um simples caco, entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro o que você está fazendo? Ou diz, esse seu vaso não tem alça? Ninguém pergunta as coisas ao Criador desta forma, a Deus. O que é isso? O que você está fazendo? Isso não está bem feito. Então, antes de tudo, é a Deus que nós devemos ter, diante de Deus nós devemos ter essa atitude. Como o rei é um ministro de Deus, Salomão, então, aplica e dizendo, o homem tem autoridade máxima aqui, na época, o rei, já expliquei a diferença e tudo, mas eu quis só lembrar esse aspecto, que é muito bom o crente estar sempre se lembrando disso. É quase normal, no momento de angústia nossa, o porquê subir à nossa cabeça. Senhor, por que eu? Senhor, por que tu permitiste isto? Me fazendo pensar que tu tinhas respondido a minha oração. Eu te agradeci muito. E no dia seguinte, desfez-se a situação da véspera e a situação pela qual eu havia pedido antes de sufoco piorou muito. Por quê? Você já deve ter passado por uma situação assim. Eu garanto que eu já. Está com problema, pede alívio, vem um alívio, Deus me respondeu,
graças a Deus, e fica num estado de ânimo muito agradável, inclusive, muito grato. No dia seguinte, desfez aquilo e a situação ficou pior do que estava antes de eu pedir ajuda a Deus. Pior atitude para começo de tratamento do assunto com Deus. Por quê? Por quê? No sentido meio questionador. Diferente se esse porquê for, Senhor, me ajuda a ver como eu devo reagir a isso pelas tuas escrituras, o que eu devo aprender com isto. Eu errei em algum ponto. Errei em ter achado alguma coisa, eu errei em alguma coisa, algum ponto, me ensina, me ajuda a ser mais prudente ao tratar contigo, pensar nas coisas espirituais. Eu não sei, você não vai poder chegar diante de Deus e com um porquê meio, me explique, não pense nisso, não passe na sua cabeça. Não, eu estou só curioso de saber, então. Olha, se você deixa escapar nessa curiosidade, que já não é muito bom, mera curiosidade diante de Deus, mesmo que seja, muito cuidado para não escapar, junto com essa curiosidade, uma cobrançazinha, uma desconfiançazinha. Senhor, já viu gente me pedindo satisfação sem dar uma palavra? Só com esse gesto que eu fiz agora, chegar diante de você e fazer assim? E é rude. Não disse nada. Você está ofendido, eu não disse nada. Mas o gesto. Tem muito crente que chega diante de Deus mais ou menos assim. Talvez não de uma maneira tão consciente que está afrontando a Deus e tudo. Não, mas o diabo é sagaz. A sua carne é perigosa. Então, não, eu não estou confrontando Deus, não estou duvidando de Deus. E por que você andou ali perguntando a ele por quê, logo eu? O que está por trás dessas perguntas todas? Eu não entendo bem essa vontade, essa bondade de Deus. Cuidado. Senhor, esse vaso que tu está construindo não tem alça, não. Para que presta? Então, na minha vida, tu fizeste nesse contexto aí que eu pedi, tu fizeste um vaso muito lindo e depois tu quebraste a alça do vaso. Gostei, não. Finalmente, Jó 9:12, que trata do mesmo assunto. Jó 9:12, diz assim, falando de Deus, né? Eis que Deus arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá o que estás fazendo? Mesma coisa. Ah, se todo ser humano prestasse atenção a essas exortações, eu diria até a essas chamadas de precaução, cuidado, esses alertas, deixando o mundo ao lado, você crente. Longe de você esse tipo de questionamento diante de Deus. Ok? E não é que você não vá tratar um assunto com Deus desse problema que você ficou. Você está num problema talvez pior do que antes. Além de eu estar com minha situação pior, eu agora ainda estou um pouquinho assim, sem entender como tratar com Deus. Eu não posso questioná-lo. Eu não posso perguntar por quê, num jeito assim meio. Então, vou fazer o quê? Baixar a cabeça e continuar vivendo sem entender coisa nenhuma desse Deus? Eu não sugiro isso. Eu sugiro que você ore, que você perscrute seu coração, que você procure as Escrituras, você converse com alguém mais versado nas coisas de Deus do que você, diz, me dê uma sugestão, aconteceu isso, eu estou desnorteado, eu não sei o que fazer, eu estou querendo ficar um pouquinho triste, porque eu não sei se você lidar com Deus direito. Excelente! Tome esses passos. É muito melhor até do que você dizer, eu não entendo Deus, não. É muito complicado mesmo, eu vou tocar para frente e ver na prova, vou arriscar. E na próxima vez que eu pedir, ele me dê. Me dê para valer, não é dê e tomar e me deixou pior. Não faça isso, não. Ande com Deus de uma maneira consciente, responsável
e dando trabalho à sua mente, à sua inteligência, aos seus pensamentos, no trabalho, à sua alma, de buscar, inquirir de uma maneira totalmente respeitosa, inquirir as escrituras, o que estão reveladas, as coisas que estão reveladas ali, o que você pode tirar dali, quanta coisa você, quando você se obriga a pensar e dizer, parece que uma coisa parecida aconteceu com fulano na Bíblia, com o rei tal. E ele agiu assim. Parece que é assim que eu devo fazer. Aí vai aprender lições espetaculares. Não descarte assim facilmente o seu entendimento das coisas de Deus, não. Busque, mas nunca um jeito assim, ou perguntando o que você está fazendo, e nem faça isso com as próprias autoridades aqui, que você vai se dar mal. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas e aplicá-las em nosso dia a dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.